Olá, seja bem-vindo ao programa Trabalho Legal, que vai mostrar: MPT lança política nacional de assistência à saúde do público interno. Programa da Universidade de Brasília ajuda mulheres a enfrentar o sofrimento no trabalho. Dia do Servidor Público é marcado por homenagem em Brasília. Mas o que significa ser servidor público? O procurador-geral e servidores do MPT respondem a essa pergunta. E uma entrevista sobre um ano de reforma trabalhista com a procuradora Vanessa Patriota. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A Procuradoria-Geral do Trabalho lançou em Brasília uma política nacional de assistência à saúde do público interno. O documento foi assinado durante seminário sobre saúde mental. O evento teve a participação da atriz Priscila Fantin, que compartilhou o sofrimento causado pela depressão. Fama, beleza e sucesso. Estados aparentemente incompatíveis com a dor interna, tristeza profunda ou falta de sentido existencial. A atriz Priscila Fantin passou por uma depressão depois de trabalhar intensamente por 10 anos. Quando eu dei essa declaração, eu percebi a grande repercussão que teve e, portanto, a necessidade de falar sobre isso. Muita gente me procurou, tanto profissionais da área de saúde quanto pessoas que estão frágeis nesse momento, vulneráveis nesse momento e não têm coragem de expor o que está sentindo ou o que está vivendo. Para a atriz, é preciso enfrentar o preconceito para falar sobre as doenças que causam sofrimento psíquico. Dividindo a própria história de vida e tirando dúvidas do público, um espaço para o diálogo e para a conversa, que, segundo a atriz, faz parte do processo de cura para a depressão. A gente tem que lutar contra um mito que foi estabelecido, para que as pessoas não se sintam tão limitadas, reprimidas para falarem sobre o que sentem. Isso atrapalha, tem cada vez mais casos, né, e um número crescente muito grande. Então, as pessoas falarem sobre isso, exporem, conseguirem falar. As pessoas que me procuram falam, não tenho com quem falar, eu tenho vergonha e tal, mas se você conseguir falar, já é o primeiro passo para a cura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10% da população brasileira tem transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. O Brasil ocupa o 5º lugar em casos de depressão no mundo. A preocupação com a saúde mental faz parte da Política Nacional de Atenção à Saúde, lançada pelo MPT. Algumas medidas da nossa política de atenção à saúde a gente já vem tomando. E algo que a gente precisava falar. E precisa, principalmente, desmistificar o adoecimento mental. Infelizmente, a gente ainda tem alguns estigmas que a gente coloca nas pessoas que apresentam quadro de adoecimento mental e que, por consequência, nos faz ou não enxergar, ou enxergar e esconder um sofrimento que a gente tem. Precisamos falar. Segundo a psicóloga da Procuradoria-Geral do MPT, Stefane de Paula, receber apoio social, principalmente no ambiente de trabalho, é essencial para tratar a depressão. Doença mental tem vários sintomas, né? Pode ser de uma tristeza profunda, uma euforia, falta de apetite, excesso de apetite. Na verdade, é qualquer coisa que cause uma angústia, uma dor que a gente não entende muito bem de onde vem. São vários critérios para a gente poder identificar. Primeiro, deve tentar conversar com essa pessoa, ter empatia com ela, tentar se colocar no lugar dela e compreender aquilo que ela está sentindo, por mais absurdo que às vezes possa parecer. Acontece com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer ambiente ou momento da vida ou âmbito social, não tem diferenciação, é de ser humano mesmo, é uma coisa
que a gente está vivendo num mundo cada vez mais difícil de se relacionar, né? Muito individualista e muito globalizado. São duas coisas, é um paradoxo, e isso faz com que a gente fique muito confuso e muito sozinho. Então, as pessoas se perdem nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos. Não tenha vergonha, acontece com todo mundo. E a Universidade de Brasília oferece ajuda a mulheres que precisam enfrentar ou se prevenir de doenças mentais relacionadas ao trabalho. Visão turva, dor de cabeça, eu não conseguia dormir à noite, eu não tinha um sono reparador, cansaço físico, dores pelo corpo, enxaqueca. Uma rotina de sofrimento que não tinha fim para essa ex-bancária. Ela foi diagnosticada com síndrome de Burnout, que é o esgotamento físico e mental causado pelo estresse no trabalho. Essa síndrome de pânico mesmo, medo. E por último, o que começou a subir quando eu ficava emocionalmente, qualquer situação de emoção muito forte, a pressão começou a subir, sendo que eu não sou hipertensa. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter um ambiente de relacionamento com os meus amigos mais igual era antes. A Universidade de Brasília tem um programa para ajudar mulheres que enfrentam esse tipo de sofrimento no trabalho. O projeto é do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da UNB. No caso do atendimento, né, quando a mulher decide procurar, então é um atendimento por inscrição, e aí são alunos pesquisadores que estão vinculados ao grupo que vão realizar esse atendimento, que tem como foco identificar quais são as características daquele trabalho, quais são as estratégias de enfrentamento, de mediação, das quais essa mulher dispõe e as quais ela pode executar, utilizar, que podem protegê-la ou que não estão dando conta de lidar com esse sofrimento. O preconceito com os transtornos mentais muitas vezes impede que as pessoas procurem ajuda. No meu caso, eu tive colegas que falaram para mim que eu, como líder de uma equipe, eu tinha que parar de ser pessimista. Mas eu nunca fui pessimista. Eu estava pessimista por causa do quadro, da doença. Ninguém entende, é muito difícil, é muito diálogo, tem que ter. Para essa psicóloga, o apoio da família e até mesmo dos colegas de trabalho é essencial para o tratamento. É importante dizer que é o seguinte, a gente atende individualmente a maior parte dos casos, mas o ideal seria que o atendimento fosse para o coletivo de mulheres que trabalham num determinado local, porque, regra geral, uma pessoa nunca sofre sozinha no trabalho. Né? São pessoas que, no geral, têm dificuldades com a mesma situação, mas por conta de uma série de características que a gente tem visto no mundo do trabalho hoje, principalmente o individualismo, né? Uma carência, uma ausência de solidariedade, fica difícil até as pessoas compartilharem do mesmo sofrimento por medo de demissão quando a gente está falando de serviço privado, medo de outro tipo de retaliação quando a gente está falando do caso de serviço público. O meu caso ainda não está totalmente superado. Eu acho que, no meu caso, como está na justiça esse processo todo, né, eu acho que com o resultado da justiça é que eu vou ter um norte, mas eu ainda me encontro muito abalada, né, muito ansiosa. Isso não está me fazendo bem, mas eu estou procurando, fazendo tudo que eu já te falei, indo ao médico, com tratamento, com remédio, com atividade física, indo na igreja, saindo de casa, não ficando trancada dentro de casa. E comigo, infelizmente, eu cheguei a perder o emprego. Então é por isso que eu estou lutando na justiça. Eu estou lutando por uma reparação, né? Porque eu não era assim. Eu fiquei assim por causa do ambiente do trabalho. Então, eu estou lutando e vou conseguir. Com fé em Deus, eu vou conseguir. E depois do intervalo, continuamos falando sobre saúde mental. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, vai responder dúvidas sobre o tema. E mais, 1 ano de reforma trabalhista é o assunto da entrevista de hoje com a procuradora do MPT, Vanessa Patriota.
Servidor público significa muito mais do que apenas um emprego, significa você querer servir a sociedade. Na verdade, quando uma pessoa se dispõe a ser servidor público, ela faz do seu trabalho, ela faz do seu ofício uma profissão de fé, né? Servir a toda uma sociedade, servir ao seu semelhante. E para isso é preciso comprometimento, é preciso ter a exata noção, né, da extensão do seu trabalho, da gravidade do seu trabalho. Significa assim, eu prestar um serviço assim com excelência, é isso que eu procuro fazer. Eu gosto de pessoas, eu gosto do que eu faço, sabe? Então significa muito para mim, sabe? Porque eu gosto do que eu estou fazendo, que é servir o público, né? Sempre me senti muito feliz, me sinto realmente privilegiada de ter chegado aqui na 10ª, estou feliz, estou, com certeza. A Procuradoria é nota 10. Na 5ª edição do Conversa com o PGT, o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, aborda o tema saúde mental. O objetivo é aproximar o servidor do MPT da instituição. Na 5ª edição do projeto Conversa com o PGT, o tema foi a saúde dos trabalhadores. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, respondeu a perguntas enviadas pelos servidores e voltou a falar sobre a importância de discutir e prevenir as doenças mentais. O projeto permite que os trabalhadores do MPT enviem perguntas e sugestões por e-mail. A proposta é ouvir a todos e promover a qualidade de vida no trabalho. Dessa vez, a conversa fez parte da discussão sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Fazer a conversa com o PGT nesse mesmo momento é uma forma da gente dar visibilidade para o tema, né? Mostrar que a administração superior está envolvida com essa questão da saúde. A gente tem estimulado práticas de gestão transparente, gestão humanizada, né? Tanto dentro da nossa instituição quanto nas empresas que a gente investiga, né? Como forma de prevenir o adoecimento mental no trabalho. Então, todas as nossas práticas de qualidade de vida no trabalho, elas são embasadas, né, em ferramentas que a gente tenta fornecer para os gestores, justamente para ter uma prática de gestão humanizada, transparente, com cultura de feedback, né, democrática, que estimule a criatividade, que estimule o acesso à chefia. A gente percebe que todas essas práticas, elas acabam por minorar, né, por prevenir, por mitigar o adoecimento mental no trabalho. Para comemorar o Dia do Servidor Público, 28 de outubro, o MPT em Brasília realizou homenagens aos servidores. Aqueles com 10, 20, 30 anos de casa receberam placas de homenagens pelo serviço prestado. E, na verdade, somos todos partes de um mesmo corpo, de uma mesma máquina, que tem a função de servir a sociedade. Placas personalizadas de reconhecimento pela dedicação dos decênios de trabalho foram concedidas a 35 servidores públicos em 2018. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e procuradores da PGT prestaram a homenagem. É fundamental, porque é um momento que marca um reconhecimento da instituição a esses servidores, essas servidoras que tanto se dedicam em prol do objetivo maior da existência do Ministério Público do Trabalho, que é servir a sociedade. Todos nós, procuradores, procuradoras, servidores, servidoras, trabalhamos em conjunto para que o Ministério Público do Trabalho possa cumprir sua função. Não existe um trabalho mais importante do que o outro. Existe um trabalho coordenado, um trabalho sistêmico, e é isso que esse momento representa, né, essa cerimônia representa. Um reconhecimento. Pessoas que se dedicam há 10, 20, 30 anos pela instituição, que tem amor à instituição,
que dedicam parte de suas vidas, né, ao Ministério Público do Trabalho. São 30 anos de dedicação dessa servidora pública. Sueli Maruno se emociona com o reconhecimento e conta que o momento traduz muitas mudanças, tanto na história de vida profissional quanto pessoal. Eu fiquei muito emocionada em receber assim, o reconhecimento pelo órgão, né? Quando eu entrei aqui, era solteira e o meu primeiro emprego público, né? Então, eu tive várias pessoas que me ensinaram a ser servidora, né? Então, assim, eu te falo, hoje eu tenho 30 anos, mas eu não senti passar. Para ela, o trabalho faz parte de um propósito maior, com significado definido. Eu estou muito feliz e emocionada, né? Aqui, os anos de trabalho permitiram assistir aos progressos tecnológicos de perto. A gente mal tinha mesa, né, para trabalhar. Eu tenho 25 anos de Ministério Público do Trabalho. Eu tive que comprar minha máquina de escrever para trabalhar, porque a gente não tinha nem máquina de escrever. Nós evoluímos juntos e hoje nós podemos dizer que a nossa instituição é uma instituição irmanada, né, uma grande família. Para o Procurador-Geral do Trabalho, o crescimento dessa família se deve à importância social que a instituição desempenha na sociedade. Que nós consigamos cada vez mais nos dedicar, cada vez mais colocar os nossos corações, as nossas forças de trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho faça efetivamente a diferença na vida de tantas trabalhadoras, tantos trabalhadores do nosso país. Um ano depois, o que mudou para os trabalhadores com a reforma trabalhista? Bom, quem conversa com a gente sobre esse assunto é a procuradora do MPT, Vanessa Patriota. Obrigada pela tua presença aqui. Eu é que agradeço pelo convite. Bom, vamos dar início, então, à nossa entrevista. Bom, o MPT se posicionou, contra a reforma trabalhista e fez diversos alertas, sobre os riscos da perda de direitos fundamentais dos trabalhadores. Um ano depois, quais os pontos da nova lei que pegaram e tiveram um impacto mais significativo nos direitos trabalhistas? A reforma trabalhista acabou com a gratuidade da Justiça do Trabalho e, com isso, houve uma queda drástica, uma queda vertiginosa no número de processos trabalhistas. Fala-se de uma queda de cerca de 46%. Nossa, muito grande. Muito grande. E a gente pensar que a ampla maioria dos trabalhadores que buscam a Justiça do Trabalho o fazem para garantia de direitos incontroversos, Sim. de direitos que não há dúvida quanto à sua existência. A ampla maioria do trabalhador que busca a Justiça do Trabalho é para ver garantidas as verbas rescisórias, para receber as verbas rescisórias. Ele trabalhou e não recebeu. Um direito dele, né? Um direito. Tem um outro problema que eu acho que também fica muito evidente, Sim. a partir da reforma trabalhista, que é a perda de arrecadação dos sindicatos profissionais. Houve o fim da contribuição sindical obrigatória e, com isso, uma redução considerável da arrecadação dos sindicatos. Olha, eu não estou dizendo aqui que o Ministério Público do Trabalho é a favor da contribuição sindical obrigatória. O que nós defendemos é, de fato, a pluralidade sindical e, com essa pluralidade sindical, terminaria a contribuição sindical obrigatória e se colocaria uma contribuição voluntária dos trabalhadores. E o que aconteceu interrompeu-se de forma abrupta, tirou-se a contribuição sindical obrigatória e manteve-se a unicidade sindical. Então, nós não podemos ter mais de um sindicato, então aquele sindicato que já era fraco vai ficar mais fraco ainda, porque nem a própria arrecadação que tinha antes vai ter, E, ao mesmo tempo, se concedeu muito poder aos sindicatos para negociarem quase tudo, para modificarem quase tudo que está na CLT. Então, tirando alguns pontos que a lei taxativamente proíbe que haja negociação coletiva sobre ela, quase tudo o sindicato pode dispor. Então, se vai prevalecer a norma coletiva sobre a CLT em pontos como jornada de trabalho, percentual de adicional de insalubridade, banco de horas, uma série de teletrabalho e uma série de outras questões. Então, isso aí é um ponto também que merece ser visto, essa fragilização dos sindicatos com essa perda de arrecadação.
Bom, um dos principais argumentos dos defensores das mudanças na legislação trabalhista era a necessidade, né, de abrir novos postos de trabalho e fazer frente aos crescimentos nas taxas de desemprego. Um ano depois, e aí, essa tese se mostrou falsa ou verdadeira? Falavam até que iam ser gerados 7 milhões de empregos. Sim, eu me lembro, lembro disso. E o que os números estão mostrando é que está havendo aumento de desemprego. Horrível. Né? O desemprego está aumentando. E os postos de trabalho que estão sendo gerados, nós precisamos pensar que postos de trabalho são esses. São só números. Né? O que nós temos percebido é que tem havido um aumento da informalidade, ou seja, do trabalhador que era para ter carteira assinada da empresa, mas não tem. Então, que está ali em situação de informalidade, que na realidade é uma ilegalidade. O aumento de contratação, o aumento do número de trabalhador por conta própria, o autônomo. E aí também precisamos pensar se é um autônomo de verdade ou se é uma fraude, se é um pseudo-autônomo, um trabalhador que era para ser contratado como empregado, que na realidade é empregado e está sendo contratado como autônomo. Sim. E já há alguns estudos que mostram que o rendimento médio desse trabalhador por conta própria depois da reforma é cerca de 33% menor do que o do trabalhador por conta própria de antes da reforma. Nossa. Né? E isso sem contar ainda que nós podemos pensar no trabalho intermitente. A reforma trabalhista trouxe a figura do contrato de trabalho intermitente, que é isso, o trabalhador ele vai poder ser contratado, ele é contratado por hora, só que ele não sabe quantas horas ele vai trabalhar no mês. Então, ele não sabe no final do mês quanto ele vai ganhar. Ele pode ser chamado para trabalhar, ele tem que ser chamado com antecedência de 3 dias. Se ele for chamado para trabalhar, pode ser que ele seja chamado para trabalhar 8 horas, pode ser que ele seja chamado para trabalhar 4 horas, pode ser que seja um dia só, pode ser que ele não trabalhe nem um dia no mês. E ele está ali aparecendo como um empregado, como um posto de trabalho ocupado, mas que na realidade não recebe rendimento nenhum. Então, esses números gerou posto de trabalho, mas se foi trabalho intermitente, que trabalho é esse? Ele pode nem existir na realidade. Né? Então, eu acho que nós já dizíamos antes da reforma que a reforma trabalhista não ia gerar emprego e parece que isso está se consumando. Né? No meu entendimento, o que gera emprego é o aquecimento da economia. O que gera emprego, como dito, é a necessidade de bens e serviços. Sim. Se uma legislação precariza a condição de trabalho, se diminui salários e benefícios, o poder aquisitivo do trabalhador vai ser menor. Sendo menor, ele vai demandar menos bens e serviços e, com isso, a empresa vai contratar menos gente. Uma pena, né? Infelizmente. Bom, daqui a pouco a gente volta, então, para falar a respeito desse assunto aqui da reforma trabalhista. Até daqui a pouco. Significa você lidar com uma das áreas mais sensíveis do direito. Eu acho que a sensibilidade que a gente tem que ter no trato do que a gente investiga, do que a gente ajuiza, porque nós não estamos lidando só com leis, com normas, nós estamos lidando com gente que vive daquele trabalho, entendeu? É você tentar proporcionar, concretizar os objetivos fundamentais mesmo da República, né? Que é a construção de uma sociedade justa, solidária, igualitária, sem discriminação, sem preconceitos. Significa poder contribuir com a sociedade, mas eu creio que foi a oportunidade de alinhar interesses pessoais com interesses profissionais, onde eu consegui desempenhar um papel diante da sociedade e alcançar os meus objetivos pessoais. Trabalho Legal está de volta, conversando com a procuradora do MPT, Vanessa Patriota, fazendo um balanço de 1 ano da reforma trabalhista. Bom, procuradora, o MPT tem um site específico, né, para tirar as dúvidas sobre a reforma trabalhista. Quando a gente navega ali pelo site, dá para perceber que um dos pontos centrais desse projeto é mostrar aos trabalhadores que, apesar da reforma, eles ainda têm muitos direitos garantidos pela Constituição.
É isso mesmo? É isso mesmo. Antes da reforma trabalhista, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho foi no sentido de apontar os erros do projeto de lei, de se mostrar contra esse projeto que não foi debatido com a sociedade. Agora o projeto foi aprovado, a reforma entrou em vigor e estamos no momento de orientar o trabalhador, de informar o trabalhador sobre os seus direitos, de dizer ao trabalhador que é importante que ele se mobilize, que ele busque seus direitos, que ele participe da vida do sindicato. Muito poder foi dado aos sindicatos e eles precisam fortalecer essas entidades, né? Seja criticando a diretoria, seja apoiando, mas ele tem que participar da vida do sindicato. E essa campanha envolve não apenas esse site, www.reformadaclt.com.br, como uma série de vídeos que o Ministério Público do Trabalho está produzindo e que estão sendo divulgados. Inclusive, né, um deles a gente já conversou a respeito aqui e você que está nos acompanhando também vai poder acompanhá-lo. Nós vamos exibi-lo agora mesmo. Acompanhe. Tem gente dizendo que essa é a sua nova carteira de trabalho. Ela promete modernidade, rentabilidade e independência. Parece um negócio vantajoso. Mas lembre-se, essa conta pode não fechar. Não esqueça que é apenas com essa que você tem garantias como FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio, férias, licença maternidade, 13º salário e outros tantos benefícios. Seus direitos têm valor. Nem todo acordo é bom para você. Tire suas dúvidas em www.reformadaclt.com.br. Uma campanha Ministério Público do Trabalho. Bom, um vídeo realmente, né, bem polêmico, né, doutora, falando a respeito de todo esse assunto aqui que nós estamos comentando. Na realidade, o que esse vídeo mostra, quer dizer ao trabalhador, nem todo acordo é bom para você, não aceite qualquer tipo de barganha. Né? O que o direito do trabalho busca promover é isso, é a garantia da dignidade do trabalhador e evitar essa luta de todos contra todos, de trabalhador contra trabalhador e cada um que se desonere mais dos seus direitos para assumir algum posto, conquistar um posto do trabalho. Então, nem todo acordo é bom para você, mobilize-se, resista e vá atrás dos seus direitos. Não, com certeza, né? Isso vale para todos nós. Bom, e antes de nós terminarmos, né, a senhora também tem um convite aqui para fazer. Isso. Eu acho que mais importante do que a gente está tratando, está debatendo ideologicamente sobre esse tema, o importante é nós termos números, dados concretos. Então, em março desse ano, foi criada a REMIR Trabalho, Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, que é formado por cientistas, pesquisadores dos mais renomados centros de estudos do país, das mais renomadas universidades, sociólogos do trabalho, economistas do trabalho, juristas, e essas pessoas estão pesquisando os efeitos da reforma trabalhista, os efeitos no que diz respeito à terceirização, ao número de postos de trabalho, à precarização, à arrecadação do sindicato, ao posicionamento da Justiça do Trabalho. E agora, com um ano de vigência da reforma, vai ser completado em novembro, o Ministério Público do Trabalho, junto com a REMIR, vai realizar um grande seminário aqui em Brasília, um ano de vigência da reforma trabalhista, efeitos e perspectivas. E esses pesquisadores apresentarão os dados desse monitoramento. Então, fica aberto o convite, fica aí o convite, aberto ao público em geral. A inscrição é pelo site do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria-Geral do Trabalho, e é emitido certificado. E é importante que a imprensa, que a população, que os trabalhadores participem. Bom, doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Tenho certeza que esclareceu e muito a respeito do tema. Eu é que agradeço, mais uma vez, essa oportunidade. Antes de encerrar, eu lembro que sugestões de reportagens podem ser enviadas para o nosso e-mail, trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho é só acessar o portal www.mpt.mp.br ou acessar as nossas redes sociais, que você vê agora na sua tela. Até o próximo programa!